Olá, bom dia a todos. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje falaremos de dinâmica dos fluidos. Para falar de dinâmica do fluido, estudaremos alguns conceitos como vazão, equação de continuidade e equação de Bernoulli. Estamos na apostila número 4, refere-se à aula 64, dinâmica dos fluidos, página 100. Então, vazão é uma relação entre o volume que sai pela determinada área pelo tempo. Então, nós temos que a vazão é o volume dividido pelo tempo. Mas a minha vazão também pode ser expressa pela velocidade do fluido vezes a área da seção transversal por onde esse fluido se desloca. Então, eu tenho a área, é a da seção por onde o fluido está passando. Então, eu tenho uma área menor, tenho uma área maior. E o meu V aqui na equação de baixo é a velocidade do fluido que sofre alteração devido à alteração da minha área. Equação de continuidade. A equação de continuidade diz o seguinte: se eu tenho um tubo, no interior desse tubo tem um fluido circulando, então a quantidade de fluido que entra nesse tubo deve ser a mesma quantidade de fluido que está saindo. Então a quantidade de fluido que entra representa a mesma quantidade de fluido que sai. E esse fluido é representado pelo fluxo. Então o fluxo da entrada tem que ser igual ao fluxo da saída, que é a minha vazão. Então nós temos que a equação da continuidade nos informa que a área vezes a velocidade tem que ser a igual a área vezes a velocidade em outro ponto qualquer. Colocamos como ponto 2 aqui. Então, eu verifico que se minha área está diminuindo, obrigatoriamente minha velocidade tem que aumentar. Então, por isso que na primeira imagem lá, quando nós temos a mangueira, nós diminuímos a área, a região por onde a água está saindo, significa que a área diminuiu, a velocidade da água deve aumentar, isso representado pela equação de continuidade. A equação de Bernoulli associa essas características do fluido, então nós temos que sempre, em determinado ponto, nós temos que a pressão nesse ponto mais a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água mais a massa do fluido vezes a velocidade desse fluido ao quadrado dividido por 2 é uma constante, tá bem? Então, nós temos em um fluido, adotaremos um plano de referência, o meu H é relacionado a esse plano de referência, então, em dois pontos do fluido, eu tenho que a equação de Bernoulli me informa que toda essa soma, essa multiplicação, toda essa operação aqui é constante, então eu posso aplicar essa operação no ponto 1 e no ponto 2 e igualá-los, é o que eu fiz aqui, né? Então nós temos no ponto 1, pressão no ponto 1 mais μg vezes H1 em relação ao nível de referência que eu escolho, de acordo com a conveniência, mais meio de μ velocidade ao quadrado por 2, isso é uma constante, então isso daqui vai ser igual à mesma propriedade de um ponto qualquer, no meu ponto 2, então eu tenho a pressão 2, μgh2 é essa altura em relação ao mesmo nível de referência, mais meio de μ v2 ao quadrado. Então, através dessa igualdade, eu consigo determinar alguma incógnita que, no caso, vai aparecer nos nossos exercícios. Exercício número 1. Então, em um tubo de seção de 40 centímetros quadrados, circula água com velocidade de 2 metros por segundo. Calcule a vazão em litros por segundo. Então, nós temos que calcular a vazão. Lembrando que vazão é o meu volume pela unidade de tempo, ou também é a minha velocidade vezes a minha área da seção transversal. Então, vamos utilizar essa segunda opção. A minha vazão é a área da seção transversal vezes a minha velocidade do fluido, porque foi informada a área, foi informada a velocidade. Apenas aqui vamos fazer uma conversão. A velocidade está em metros por segundo, a área está em centímetros quadrados. 40 centímetros quadrados é a mesma coisa que
4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Lembrando que de centímetro para decímetro eu divido por 100. De decímetro quadrado para metro quadrado, divido por 100 novamente. É a mesma coisa que eu multiplicar isso por 10 a menos 4, por isso que vai dar 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Velocidade é 2 metros por segundo, então vamos substituir na fórmula. Área, 4 vezes 10 a menos 3, velocidade 2 metros por segundo, 2 vezes 4, 8. Então, caímos que a minha vazão é 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. No entanto, o exercício pede para calcular a vazão em litros por segundo. Segundo já apareceu, falta litros. No entanto, quando eu pego o valor do metro cúbico e divido por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, eu estou transformando de metro cúbico para decímetro cúbico. Mas decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, então meu fluxo é igual a 8 litros por segundo, porque 10 a menos 3 vezes metro cúbico representa decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. Exercício número 3. No recipiente aberto, representado ao lado, a distância AB, essa distância AB é de 180 centímetros, a área da seção B é 10 centímetros quadrados, então nós temos 10 centímetros quadrados aqui, 10 centímetros quadrados, e em C, 40 centímetros quadrados, aumentou a seção, sendo G 10 metros por segundo quadrado. Determine o valor da velocidade do escoamento em B. Então, precisa determinar a velocidade do escoamento em B. Em primeira análise, podia utilizar a equação da continuidade. Então, eu teria aqui, ó, área vezes velocidade em B é igual a área vezes velocidade em C. No entanto, a área eu tenho, velocidade em B eu não tenho, porque é isso que o problema quer que eu calcule, só que a velocidade em C também ele não informa. Então, em primeiro momento, eu não posso aplicar a equação de continuidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar a equação de Bernoulli entre o ponto A e o ponto B, e onde eu vou colocar minha referência? Justamente no ponto B, porque quando eu coloco no ponto B, um termo que depende da H, que seria no H em B, vai dar zero. Então, aplicando a equação de Bernoulli em relação ao ponto A e o ponto B do fluido, eu sei que a pressão em A mais μg H de A, quem que é H de A? Escolhi como referência o meu ponto B, então H de A é a distância de A até B, que vale 180 centímetros. Densidade do líquido, velocidade do líquido no ponto A ao quadrado, dividido por 2. Densidade do líquido é tudo a mesma coisa. Em A, está em contato com o ar, então eu tenho pressão atmosférica em A. É a mesma coisa em C. Então, nós vamos substituindo pressão em A, a pressão atmosférica. Pressão em C, está em contato com o ar, também é pressão atmosférica. μg vezes H em A. H de A é o meu H, que eu vou considerar 180. E aqui do meu lado direito, esse termo sumiu. Por que que esse termo sumiu? Porque como eu adotei o meu nível de referência aqui no B ou no C, o meu H é zero. Então, esse termo some, ficou só mi velocidade em C ao quadrado dividido por 2. Pressão atmosférica dos dois lados vai ser cancelada, então vai sobrar massa específica do líquido vezes gravidade vezes altura, que é igual a massa específica, velocidade ao quadrado do líquido no ponto C dividido por 2. Aqui a velocidade do ponto A em relação ao ponto C ele é muito menor, aqui a velocidade do líquido é bem maior, por isso eu considero esse daqui igual a zero. Por isso que esse termo sumiu aqui também. Então tem aqui, ó, mi desse lado, mi do outro lado, cortou. 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Agora eu vou isolar aqui, esse 2 passa para o outro lado multiplicando. Então, velocidade no ponto C é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Opa, agora eu tenho a velocidade do fluido no ponto C. Agora eu vou utilizar a equação da continuidade, relacionando o ponto B com o ponto C. Então, aqui eu só substituo os valores, né? G é igual a 10. O H é esse meu H aqui, ó, 180 centímetros. Vou transformar para metro.
180 centímetros é igual a 1,8 metro, então vai me dar uma velocidade de 2 vezes, 10 vezes 1,8, 18. 2 vezes 18, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, continua aqui, a equação da continuidade no ponto B e C. A área do B vezes velocidade do fluido em B é igual à área do C da região C vezes a velocidade do fluido nessa região. Área eu tenho, velocidade eu tenho, área eu tenho. Só isola a velocidade em B. A área na região B é 10 centímetros quadrados, passa dividindo, então ficou 40 vezes 6 dividido por 10 vai dar 24 metros por segundo. Pessoal, encerramos essa aula de dinâmica dos fluidos. Qualquer dúvida, discutiremos na videoconferência.